Olá, eu sou o João Burocracia da Ápice e hoje, mais uma vez, vou lhe dar algumas dicas. Com certeza você já se deparou ou não com a visita de um fiscal em sua empresa e quando o fiscal chegou você não soube como agir. É por isso que nós da Ápice fizemos este vídeo com a intenção de ajudar você sobre o procedimento ao atendimento ao agente fiscal. Ao tomar conhecimento de que um agente fiscal chegou em sua empresa, o que você faz? Opção A: entra em pânico e fica correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Opção B: tranca-se no banheiro e pede para a secretária dizer ao fiscal que os responsáveis pela empresa estão no congresso e só retornarão dentro de um ano. Opção C: deixa o fiscal esperando do lado de fora da empresa ou da recepção e telefona para o seu sócio, seu prestador de serviços contábeis, seu advogado e qualquer outro que você achar que possa lhe auxiliar. Opção D: pede à recepcionista dizer ao fiscal que você está muito ocupado e não pode atendê-lo agora. Opção E: entra em pânico, deixa o fiscal esperando do lado de fora da empresa e pede para sua secretária ligar para seu assessor contábil e tranca-se no banheiro, porque você não sabe o que fazer. Estas alternativas podem parecer absurdas, mas, quando o assunto é fiscalização na empresa, as reações são as mais diversas e, muitas vezes, adversas. Saiba que o fiscal de um órgão federal teve sua entrada em uma empresa negada sob a alegação de que ele não havia agendado a visita. Depois de insistir por mais de meia hora, ele foi embora. Quando voltou, estava acompanhado pela Polícia Federal, com um mandato judicial para entrar na empresa. Com isso, ao contrário do que pode pensar, o fiscal não pretendia provar que pode mais. Ele apenas obedecia à lei, já que o Estado tem não só o poder, mas o dever de fiscalizar as empresas, e não se pode obstruir a ação de um fiscal. É justificado o medo da fiscalização? Eu diria que é comum. Na realidade, ao chegar, a primeira coisa que o fiscal deve fazer é mostrar a sua identificação. E, como existem também os falsos fiscais, é aconselhável que a empresa procure checar se realmente ele é fiscal. Exceto raras exceções, a fiscalização não vai invadindo a empresa. A maior parte deixa a notificação e o escritório contábil providencia a documentação para atendê-la. O que acontece é os fiscais observarem a situação e o movimento da empresa para posterior confronto com a documentação e os registros apresentados. E ele tem autonomia para fazer isso? Olha, se eu não deixar ele entrar e fazer o serviço, ele pode vir com uma notificação ou até mesmo uma autorização do juiz. Aí sim, o máximo que ele pode fazer é lacrar todas as gavetas e os arquivos do CPD até sair a autorização. Por outro lado, se procurar, ele não vai achar nada. Então, ele faz somente o serviço dele, de busca de informações para comparações posteriores com a documentação e os registros. Quais os tipos de fiscalização a que uma empresa está sujeita? Vamos por parte. Primeiro, tem a municipal, que envolve 2 departamentos. Um de serviços, que fiscaliza o procedimento do ISS e a taxa de licença, e outro que dá o deferimento dos processos de abertura. É esse departamento que cobra a falta de documentos e lacra aquele que não cumpre com as obrigações. Na parte estadual, há a fiscalização do ICMS, e que o fiscal faz buscas para comparações posteriores com a documentação e os respectivos registros, baseando-se no regulamento do ICMS. Por exemplo, uma empresa pode ser fiscalizada aqui porque forneceu a um cliente de outro estado ou cidade que está sendo fiscalizado lá. E existe o confronto com os registros e recolhimentos de impostos em cada localidade. É um tipo de fiscalização de expediente e que eles devem cumprir. Tem a fiscalização de rua, que é o volante. Por exemplo, o contribuinte pode ser abordado se estiver transportando mercadoria por via pública ou ao descarregá-la para a verificação da documentação que acompanha, o número de vias, a data da efetiva saída, a identificação da mercadoria e o itinerário. Existe ainda a de levantamento fiscal. Nesta, a fiscalização vem com a programação de levantamento de um determinado período do tempo, geralmente os últimos 5 anos, e notifica. A empresa prepara a documentação de todo o período solicitado e entrega para o fiscal elaborar o levantamento. A CETESB também é estadual, mas só é pedida quando é feita a abertura. Durante o processo, só se houver uma denúncia. No âmbito federal, tem a do Ministério do Trabalho, realizada pela DRT, Delegacia Regional do Trabalho, que fiscaliza o registro de empregados e o recolhimento do fundo de garantia. Ao comparecer à empresa para a entrega da notificação, o fiscal do trabalho verifica a quantidade de pessoas trabalhando, conversa com elas, verifica as normas de segurança e depois confronta esses dados com os registros da empresa.
Se na folha de empregados consta o mesmo número de pessoas que ele anotou, se havia autônomos lhe prestando serviços ou clientes em visita, a empresa tem que comprovar para não ser autuada por falta de registro. O INSS tem a sua própria fiscalização. Depois vem a Receita Federal, que geralmente notifica para comparecer à delegacia da Receita Federal e levar a documentação exigida. Apenas se houver alguma obrigação acessória, não entregue, algum débito em aberto, alguma divergência nas declarações entregues. Além disso, existe a fiscalização dos conselhos profissionais. Toda atividade tem os fiscais do seu conselho, que funciona da mesma forma, com a visita do fiscal e a notificação da empresa. E quanto ao INSS? Como se processa a fiscalização? O INSS pede as folhas de pagamento e o livro diário para verificar o cálculo dos impostos sobre a folha de pagamento, os 20% sobre a prestação de serviços terceiros RPA, a retenção dos 11% sobre a cessão de mão de obras e os devidos recolhimentos. Também havia notificação com prazo para a apresentação dos documentos. Os fiscais da Receita Federal ou demais órgãos apresentam-se com mandado e a empresa pode consultar a internet se tem o expediente da fiscalização. Isto é uma garantia de não se tratar de um falso fiscal. Só a Receita Federal faz isso? Atualmente, para o início de qualquer ordem de fiscalização emitido por esses órgãos, um termo de início de procedimento fiscal. Nesse termo, consta o número de consulta que o poderá de ser confirmado via internet na página do respectivo órgão, devendo constar no referido termo toda a documentação que deverá ser apresentada ao agente fiscalizador. Geralmente, o agente fiscal notifica o cliente que encaminha este documento a um contador. O prazo médio para a apresentação dos documentos é de 15 dias, podendo ser prorrogado, caso seja necessário, devendo ser protocolado o pedido junto ao órgão responsável. Como identificar um falso fiscal? Geralmente, o falso fiscal age pressionando e quem tem algo a esconder ou se apavora ou acaba cedendo. Existem poucos casos de falsos fiscais, mas de vez em quando aparecem os espertos. Eles podem até apresentar credenciais. Como evitar isso? O certo é checar com o posto de origem do fiscal, mas devem-se evitar fazer isso na frente dele. Alguém da empresa liga para o escritório de contabilidade, informa o nome do fiscal e o escritório faz isto. Até porque boa parte da fiscalização já é conhecida pelas empresas de assessoria contábil. Além do alvará da prefeitura, quais documentos obrigatoriamente uma empresa deve ter em mãos para apresentar ao fiscal? Ao autônomo é solicitado o livro caixa, o livro registro de prestações e serviços, talões de nota fiscais e guias de recolhimento. Já as empresas de comércio ou serviços, o livro caixa ou livro diário, que é mais comum. Os livros de registro de entradas e saídas, registro de prestação de serviços, registro de apuração do ICMS, registro de apuração do IPI, registro de inventário, registro de utilização do documento fiscal e termo de ocorrências, além dos talões de notas fiscais e guias de recolhimento, com obrigatoriedade da emissão da nota fiscal via processamento eletrônico de dados. Por uma boa parte das empresas, o fisco estadual solicita o arquivo magnético, que é válido pela Síntegra ou SPED, antes da entrada. Mas geralmente, esses documentos estão no prestador de serviços contábeis. Por isso, a notificação com o prazo para a entrega. Por lei, o fiscal pode exigir na hora e o ideal seria ter os documentos na empresa. Porém, como o escritório contábil é o elo entre a empresa e a fiscalização, a notificação tornou-se mais viável. Os escritórios de contabilidade têm procurado trabalhar conjunto com os órgãos públicos, porque podem agilizar as informações dentro do prazo e organizadamente. Os arquivos XML de notas fiscais, o livro de inspeção do trabalho, além de cópias de todos os registros e órgãos públicos devidos, que geralmente estão dispostos no quadro de documentos da empresa, obrigatoriamente devem estar na disposição da fiscalização no local. Nós da APSE estamos prontos a auxiliar sua empresa em eventuais atendimentos a uma fiscalização. Havendo dúvidas, entre em contato com a APSE pelo site www.apseassessoria.com.br. Até breve.